Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre conosco. Hoje já estamos na sexta-feira, finalzinho já desta semana. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Jesus Eucarístico, que sempre nos acompanha, e Jesus, o Verbo vivo, que sempre nos nutre. Esteja sempre nos dando força e nos apoiando na nossa caminhada para que nós cheguemos ao final da nossa vida, dignamente vivida, para que nós possamos entrar no reino dos céus. Nós estamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E de novo disse a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um diálogo franco e muito produtivo entre Jesus e Pedro. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E por 3 vezes a resposta de Pedro é: eu te quero bem, eu gosto de você. A resposta não bate exatamente com aquilo que Jesus pede para nós. O amor ágape, aquele que São Paulo fala que tudo suporta, que tudo acredita, que tudo busca, que tudo resgata. E Pedro diz assim: eu te quero bem, eu gosto de você. Não é aquela entrega absoluta do amor, ágape, mas sim o amor filial, filios. E esse amor, ele não compete exatamente com o que Deus tem para nós. Porque Deus entregou seu único filho para nós e esse filho foi assassinado por nós. Se essa entrega não for absoluta, não interessa. Nós não estamos entendendo o que significa o Evangelho. Porque primeiro nós precisamos nos render ao amor infinito de Deus, para depois nós podermos nos limitar dentro da nossa insignificância e começar a viver o que Ele nos pede. Agora, por que Jesus perguntou 3 vezes para Pedro? Primeiro, para contrapor as 3 vezes que Pedro negaria a Cristo na crucificação. Esse é um ponto. Segundo, porque a resposta de Pedro comissiona a apacentar as ovelhas. E essa interação ela é rica em significado e assim oferece para a gente uma profunda reflexão. O quanto eu estou disponível a seguir ao Senhor. O quanto eu tenho a expectativa
de fazer a obra de Deus acontecer aqui e agora. E por que que eu não consigo simplesmente me desapegar das coisas materiais em detrimento das coisas espirituais? Me desligar das coisas terrenas, mundanas, em detrimento das coisas celestes e divinas. Será que eu conseguiria viver uma vida, com relação a essa questão? Jesus nos pede então uma reafirmação, mas ele também sinaliza para nós um perdão e uma restauração. Essa dinâmica lembra a gente que, independentemente das falhas nossas no passado, sempre tem espaço para o arrependimento. E nesse contexto, Jesus ele pergunta 3 vezes a Pedro e Pedro responde 3 vezes a ele. Mas o chamado de Jesus para apacentar as ovelhas destaca a responsabilidade que acompanha o amor. Amar implica também cuidar. E a nossa fé não tem apenas um aspecto isolado, mas ela se manifesta de forma como tratamos e servimos. Não podemos nos esquecer que nós somos discípulos do servo, Jesus Cristo, o servo. E esse mandato nos convida a refletir sobre como nós estamos vivendo, atuando no mundo, colocando as coisas de Deus na frente das outras coisas e conduzindo as nossas famílias e a nossa comunidade para que sejamos sempre amor, compaixão, comunhão, esperança. Porque Jesus ele prediz o tipo de morte que todos vamos ter se nós não seguirmos ele, se nós não o acompanharmos. É um convite para uma reflexão sobre o nosso amor por Jesus e a nossa disposição em cuidar das pessoas que mais precisam dele. E esse convite de Jesus Cristo a Pedro se estende a nós também. Jesus pergunta para mim: tu me amas? A minha resposta precisa obrigatoriamente ser sim, eu te amo. Na mesma intensidade que Jesus pergunta, eu preciso responder. Se eu respondo de uma forma diferente, eu não estou sendo justo com o justo. Eu estou sendo injusto com o justo. Porque ele se entrega por nós, pelos nossos pecados, em detrimento da nossa salvação. E o que nós lhe damos em retorno? Mais de coisa ruim? Será que a gente consegue observar o convite que Jesus fez a Pedro e nos faz também quando ele nos pergunta se nós o amamos? O amor ágape. E a gente responde dessa mesma forma ou nós respondemos: eu gosto de você, eu quero você, mas você não está participando da minha vida. Mas você não faz parte integrante ou necessária ou primordial na minha vida. Nós estamos colocando as coisas da terra, as coisas do mundo na frente das coisas de Deus. Nós ainda não entendemos o que significa ser cristão. Não entendemos o que significa ser evangélico. Seguirmos o evangelho. E aí vem sempre na minha concepção de que nós precisamos melhorar e muito. Ler mais a Sagrada Escritura, participar mais da Santa Missa, procurar alguma pastoral ou algum movimento para nós participarmos de modo ativo, saindo da comodidade. Porque quando eu estou na minha casa assistindo a missa pela televisão, quando eu estou na minha casa participando do Santo Terço online, ou então ouvindo o Santo Terço que alguém gravou, eu estou participando? Eu estou vivendo aquilo que Jesus tem para mim? Eu estou me entregando suficientemente para a obra de salvação do Senhor?
Talvez não. E aí ficam sempre aquelas perguntinhas que eu gosto de fazer, né? Eu tenho certeza de que o justo juiz vai considerar aquilo que eu tenho feito de bom, minhas boas obras? Ou será que eu vou ser recusado, ser reprovado no crivo do Senhor no final da minha vida? Mas tem uma outra coisa. De que forma o diálogo de Jesus comigo é um amor sacrificial? E que responsabilidade é esse amor no chamado da minha vida? E como é que você conseguiria simplesmente deixar de amar Jesus? Pois nem sabem que Jesus existe e parte desta culpa é nossa, porque nós somos discípulos missionários e a nossa função é falar sobre a boa nova. E falar sobre a boa nova é falar sobre Jesus Cristo. Então, mais uma vez, fica o convite. Participe da missa. Procure a gente, do clero. Vai se prejudicar é você mesmo. E aí, a gente simplesmente reza uns pelos outros para que isto não aconteça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos receber então a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que por intercessão de São Norberto, desça sobre cada um de nós e as nossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Norberto teve uma vida torta, mas o Senhor o endireitou. Ele foi bispo da Eucaristia. Olha que termo gostoso de ouvir, né? Alguém ser um bispo da Eucaristia. Isso inspira. E é para isso que os santos, os mártires e os anjos estão, para nos inspirar, porque eles também foram humanos. Os santos e os mártires foram pessoas que nasceram com o mesmo pecado que nós, mas que buscaram ao Senhor com tanta intensidade, com tanto amor e com tanta dedicação e serviço, que conseguiram se tornar santos. E é o convite que o Senhor nos faz. Sede santos, como o vosso Pai que está no céu é santo. Tenham todos uma abençoada sexta-feira e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Um grande abraço.